Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre egoísmo. Eu sei que você sabe o que significa egoísmo, todo mundo sabe. Mas queremos pensar um pouco sobre os significados que compõem a palavra. Toda vez que se deparar com a palavra que termina com ismo, lembre-se, ismo tem a ver com sistema, com modelo, com padrão. Capitalismo, sistema baseado no capital. Comunismo, modelo, sistema, padrão, fundamentado no que é comum. Cristianismo, sistema baseado no Cristo. Egoísmo, sistema baseado no eu. E aí então temos o significado da palavra egoísmo. É um padrão, é um modelo onde o eu está no centro. Então temos diante de nós um conceito. Mas este conceito, essencialmente, este conceito, naturalmente, ele se opõe àquilo que a Bíblia diz. Porque a vida humana consiste em louvar, em bendizer a Deus. A existência humana não tem o homem como centro. A história humana não tem o homem como centro. Na narrativa da trajetória humana, é Deus o protagonista. Então, a ideia de um egoísmo e de um cristianismo estão em oposições, estão de forma antagônicas. A ideia de um egoísmo que convive com o cristianismo é algo absurdo, bizarro. E como que a gente pode concluir isto? Olhando primeiro para a própria Bíblia. A Bíblia nos informa que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Como eu disse, não é o homem que está no centro desta narrativa. A existência humana não tem o homem no centro, mas o próprio Deus. A visão cristã, ela é teocêntrica e não antropocêntrica. É Deus que está no centro. Não é o ego, não é o eu, não é o homem, não é o indivíduo humano, mas sim a pessoa de Deus. E a gente pode ver também que na queda do homem houve uma intenção de perverter, de inverter ou de corromper, melhor seria a ideia, de corromper este padrão comunicado pelo próprio Deus, quando a serpente, Satanás, comunicou a Adão e Eva a possibilidade, ou melhor, a oferta de que eles fossem iguais a Deus, e sereis como Deus. Então, houve uma tentativa, um desejo humano de se igualar à pessoa de Deus, ou seja, de tornar o homem o centro da sua própria existência. A gente pode olhar, por exemplo, o que diz os 10 mandamentos. Perceba, o decálogo. O padrão moral comunicado por Deus ao homem por meio de Moisés. Perceba que quando a gente olha para os 10 mandamentos, eu estou com ele aqui diante de mim, nós temos nos 4 primeiros mandamentos uma ordem ou determinações que dizem respeito da relação com o homem com Deus, de modo que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, para que Deus seja louvado, para que Deus se agrade com o comportamento deste homem, que deve ouvir a lei que vem de Deus e não do próprio homem, e obedecê-la para o louvor da glória desse Deus. Mas perceba ainda que os 6 mandamentos que se seguem não diz respeito ao ego, não diz respeito ao eu, mas diz respeito ao outro. E isso é muito interessante, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Perceba que nos 10 mandamentos, então, nós temos 4 mandamentos que falam da exaltação de Deus e 6 outros mandamentos que dizem respeito com cuidado com o outro, o indivíduo e o eu. O eu não está no centro do cristianismo. Na visão cristã e na visão também judaica, o indivíduo, o homem, o ego, o eu, não está no centro desta narrativa, mas sim Deus e o outro. E quando a gente não vive desta forma, segundo o padrão bíblico, há um pecado. Estamos fugindo do alvo, estamos pecando, estamos ofendendo a Deus. Então perceba bem, os 10 mandamentos, o que a Bíblia nos diz. Então falou Deus todas estas palavras. E aí Deus vai usar Moisés para que Moisés então comunique os 10 mandamentos, chamado decálogo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da servidão. Não tenho outros deuses diante de mim. Ou seja, eu sou o seu único Deus. Segundo mandamento, não faça para ti imagem de escultura. Não tenha outro Deus, um.
não faça imagem de escultura que possa me representar. 2. 3. Não faça uso do nome do Senhor em vão. 4. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º, que é o sábado, é dedicado ao Senhor. Então, 1. Deus é o único Deus. 2. Não fará para si imagem para representar este Deus. 3. Não use o nome deste Deus em vão. 4. Faça uso do sábado. Onde está o homem aqui? Não, obedeça aquilo que satisfaz a Deus. E a partir daí, o que a gente vai perceber no 5º, 6º, 7º, 8º e 9º mandamento? Perceba qual é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Não diz, cuide de você, ame-se, perdoe, valorize-se. Perceba, não tem nada que aponta para o eu, mas cuide, honre do teu pai e da tua mãe. 6º mandamento, não mate. Não mate quem? O outro. Próximo, não cometa adultério. Próximo, não furte. O próximo, não dê falso testemunho. O próximo, que é o 10º, não cobice. Não cobice o quê? O que é do outro. Não furte o quê? O que é do outro. Não cometa adultério é o quê? É não desejar aquele ou aquela que é do outro. É sempre com relação ao outro, preserve o outro. O 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º. Não cobice nada que é do outro. Então perceba que Deus fala 4 mandamentos que deve honrá-lo, que deve exaltá-lo, e 4 que deve preservar o cuidado com o outro. Onde está o ego? Não. Você será satisfeito, você será realizado, você estará pleno na medida que você amar este Deus desta forma e amar este próximo desta forma. Quando Jesus fala a respeito do resumo dos 10 mandamentos, da lei de Deus, perdão, dos 10 mandamentos, e que João vai repetir isso na sua epístola, dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, não é que Jesus Cristo esteja ensinando que nós devemos nos amar e então amar o próximo. Não, a ideia, a referência é o próximo. E nós devemos cuidar do próximo como se fôssemos nós mesmos. Ou seja, ame a Deus e cuide do próximo. Assim como você naturalmente deve cuidar de você. O cuidado que você deve ter contigo é natural. Mas perceba que a ideia, o conceito é que você não está no centro. Você é uma ferramenta de Deus para o louvor da sua glória e para o cuidado do outro. Você é um instrumento. Quando você é valorizado? Quando você exalta o Deus, este Deus. E quando você cuida, ama, honra, preserva o teu próximo. Então o cristianismo, ele nega a ideia do egoísmo. Vejamos o que Cristo nos ensina. Primeira coisa, eu já disse. Ele fala acerca do resumo dos 10 mandamentos, da lei do Senhor. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E como eu já disse, não está no centro aqui o indivíduo, a pessoa, o eu. O egoísmo não tem vez, segundo a perspectiva do ensinamento de Cristo Jesus. E o maior exemplo disso é o que ele mesmo faz. Filipenses 2 diz que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser como Deus, mas abriu mão disto para se fazer humildemente servo, tornando-se servo, à imagem e semelhança de homem, ou seja, o Deus encarnado. Para quê? Para ser conduzido por este Deus à morte de cruz, para que o outro seja alcançado, para que o outro seja amado. Cristo, ele dá a maior representação de que o egoísmo, o maior exemplo do que o egoísmo, não tem vez dentro do cristianismo. É uma contradição você pensar, viver, ser egoísta, ou seja, colocar-se no centro da sua própria existência e se dizer cristão. Cristo Jesus ele não dá algo, ele dá de si mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Logo,
o que a gente pode entender que o egoísmo, ou seja, o sistema de pensamento, de comportamento, de valores, de princípios baseado no eu, é uma aberração dentro do cristianismo. A ideia de uma vida autocentrada, que busca a sua própria satisfação, o seu próprio prazer, acumular suas próprias riquezas para que você mesmo goze com aquilo que você mesmo conquistou. Ou seja, tudo para você, tudo em volta de si mesmo, tudo para a sua própria realização, é uma contradição. E pode observar, o egoísta, ele é naturalmente alguém que tem dificuldade de adorar a Deus, porque isto é revelado na medida que ele tem dificuldade de cuidar do próximo. Lembra dos 10 mandamentos? 4 relacionado a Deus e 6 relacionado ao outro, começando com honrar pai e mãe. Ou seja, abdicar do seu interesse muitas vezes para obedecer, para honrar o seu pai e a sua mãe. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. E aí daí por diante. Ou seja, não leve nenhum prejuízo para o outro, mas ao contrário, ame-o. Entregue-se a ele, dedique-se a ele, preserve-o. Logo, e eu estou repetindo isso muitas vezes aqui, é uma contradição. O egoísmo sendo vivido, experimentado dentro ou inserido naquele que se diz cristão. O egoísmo deve ser algo que deve ser expurgado, deve ser afastado como uma anomalia. Uma anomalia que nós vivíamos naturalmente antes. Mas uma vez que fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, uma vez que nós nos identificamos com a cruz de Cristo, uma vez que nós proclamamos e nos dizemos cristãos, você não pode mais ser egoísta. Você não pode mais viver relacionamentos onde o outro é identificado, é visto apenas como o meio de você alcançar satisfações pessoais. Você não pode mais olhar para o outro com uma visão utilitarista. Não, muito pelo contrário. Tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que teve em Cristo, que teve Cristo Jesus, Filipenses 2. Que não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando Filipenses 2 diz que nós devemos ser igual a Cristo, imitando a Cristo, ter o mesmo comportamento, o mesmo sentimento, implica dizer que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos, fazendo da nossa vida uma ferramenta para que o outro seja abençoado. Eu quero terminar este vídeo te levando a esta reflexão. Você é um egoísta? Você vive dentro do sistema, da filosofia, do modelo, do padrão, onde você está no centro? Ou sua vida é para glorificar a Deus e servir ao próximo? Responda isso de forma honesta. Quando você se relaciona com as pessoas, você as ama de verdade? Ou você está pensando em usá-las para que você, o eu, o ego, sinta prazer, gozo, satisfação? Seja honesto, diga. Você tem amizade e relacionamentos para que as pessoas acabem nestes relacionamentos te servindo e você fique satisfeito? Ou você dedica a sua vida para que as pessoas vivam o bem diante de Deus? O bem diante de Deus. De modo que a sua vida seja o benefício para a vida dessas pessoas. O que Deus tem te dado, recurso, dons, talentos, tempo, é para servir o próximo ou para servir a si mesmo? Olhe para os 10 mandamentos: honre seu pai e sua mãe, não mate, não cometerás adultério, não furte, não dê falso testemunho e não cobice nada que é do outro. Você tem vivido desta forma? Você tem vivido para exaltar a Deus, começando, não terás outro Deus diante de ti, e terminando com o não cobiçarás? Ou você vive o egoísmo? O egoísmo, ele é contraditório ao cristianismo. Ou você se assume um egoísta e vive dentro do sistema do padrão do eu, que é altamente idólatra, ou você suplica ao Senhor para que o eu seja destruído na sua vida, para que o sistema do eu dê lugar ao sistema do Cristo, de modo que Deus possa ser exaltado na sua vida e o próximo atendido por meio de tudo quanto Deus tem te dado, para que o próximo seja abençoado. Fique com Deus e até
o próximo Porções do Evangelho.